Vocês estão me ouvindo bem? Só sinaliza aí. Tudo certo com áudio? Vídeo? Ótimo. Fala, Kinley. Silvio Antunes. Vamos lá. Vou começar a live. Vou chamar o Silvio Antunes aqui para participar. Buenas. Boa noite, Silvio. Fala, PC. Tudo bem? Tudo bem, cara? Deixa eu me arrumar aqui, né, cara? Não posso ficar aqui na câmera. Desafio, o celular é pesado. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, normal. Isso é a batalha com os itens tecnológicos que é diária também. Negócio de tecnologia é um negócio muito avançado para nós, cara. Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Cara, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite e desafio de fazer essa resenha aqui. É um projeto que eu comecei há algumas semanas aí, de trazer executivos do mundo real para falar um pouco sobre crescimento, sobre desafios, sobre montar equipes, sobre escorregões aí que a gente acaba, né, que acaba acontecendo no decorrer dos negócios, para que a gente consiga compartilhar com a galera que está aí, né, aprendizados e tal. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu acho que é bem legal. Eu me propus a ler aqui, eu escrevi aqui uma mini bio tua, mas eu acho que eu vou demorar um tempo para ler. Se apresenta um pouco, por favor, fala um pouco da tua carreira, né? Para o pessoal entender quem é o Silvio, qual é a história do Silvio, o que você anda fazendo hoje, onde você anda investindo o teu capital social, né, o networking, teu capital intelectual, etc. E por quê? Dá uma palhinha para a gente aí, por favor. Tá bom, PC. Bom, de novo, obrigado pelo convite. E antes de eu falar um pouco da minha carreira, né, por onde eu passei, o que eu estou fazendo agora, eu queria fazer um comentário que tem muito a ver com essa tua iniciativa, né? Não sei se você conhece a palavra Ikigai, uma palavra japonesa, né? Tem até um livro legal, uma palavra que significa propósito, né? Sim. E eu sempre persegui meu propósito, assim, qual é o meu Ikigai, né? E eu cheguei à conclusão, e não é de hoje, já há um bom tempo, que o meu Ikigai, o meu propósito é compartilhar, cara. Compartilhar a experiência, conhecimento, a minha vivência, não só no mundo corporativo, mas também na vida pessoal, com as pessoas que querem ouvir, porque tem muita gente que precisa, mas não quer ou não está afim. Então, assim, aqueles que querem, eu estou disponível para compartilhar. Então, o meu Ikigai hoje é compartilhar minha experiência de vida com as pessoas que querem. Então, isso é falar de trás para frente. O que eu estou fazendo hoje é justamente isso, PC, colocando à disposição das pessoas essa experiência que eu acumulei em muitos anos. Você vê, se a gente for pegar mercado corporativo, já se vão 35 anos de experiência, cara. É muita coisa, né? Talvez é bastante coisa. E que não tenho essa idade ainda, não tenho 35 anos. Então, eu comecei falando dessa peregrinação, eu comecei em telecomunicações em 1986, quando o mercado era um mercado fechado, né? O ambiente era estatal. Comecei na Telesp, aqui em São Paulo, não existia telefonia móvel, nada, era só fixa. A Telesp era do sistema Telebrás, então apesar de ser uma operadora do estado de São Paulo, ela era do governo federal, sistema Telebrás. E eu trabalhei lá, fiquei 5 anos na Telesp, e aí minha carreira foi sempre em telecomunicações. E o modelo de gestão naquela época, PC, era muito diferente.
do que é hoje, né? Você não tinha... O conceito de liderança, ele era meio difuso, ele não existia. Você tinha gestores, né? Era aquela gestão mais hard e tal. Mas eu não acho isso ruim, cara. Eu acho que isso foi uma experiência, porque a gente aprende algumas coisas que fala, isso aqui eu nunca vou fazer, isso aqui eu não quero para mim, porque eu não concordo com esse modelo. Então, essa minha experiência nesse ambiente corporativo mais hard foi importante também até para forjar o que eu sou hoje, né? Hoje eu consigo olhar um ambiente mais pesado, né? E falar, pô, que legal, eu já passei por isso lá, eu sei como essa coisa funciona. Em síntese, PC, tudo que eu passei na vida, de bom e de ruim, valeu como experiência. E é isso que eu compartilho. Porque você sabe, né? O mundo não são só flores, né, cara? Sem dúvida. Altos e baixos. Às vezes, no ambiente corporativo, você está muito bem, e aí tem uma mudança estratégica da companhia e, cara, mudou. Simplesmente você vai ter que recomeçar. Você tem um chefe novo, a empresa tem uma estratégia nova, a empresa foi vendida, a empresa comprou alguém, a empresa fez um movimento e você foi pego naquele turbilhão. O que você pode fazer? Cara, se reinventar. É isso, né? E eu, para te falar a verdade, eu passei por tantos episódios assim que eu não sei a quantidade de vezes que eu enfrentei uma situação dessa, porque em 91 eu saí da Telesp e fui para iniciativa privada, em telecomunicações, e fiquei até 98 nesse mercado, né? Trabalhando em telecomunicações, mas não em operadora. Em 98 eu voltei para a Telesp celular, aí já estava privatizada, Portugal Telecom tinha comprado a Telesp celular, já era um outro ambiente, telefonia móvel era um negócio do momento, cara, aquilo era impressionante, a gente poder falar em qualquer lugar, não existia internet, né? Vamos lá, só para botar tudo, não existia. Colocar na mesma página, sim. O pessoal está acostumado a falar do digital, vamos ver como é que nasceu isso, era, né? Só voz. Então a gente usava o telefone celular para falar. E era um negócio do outro mundo naquela época, porque eu podia pegar o telefone e fazer uma ligação independente de onde eu estivesse. Obviamente tinha as questões de cobertura, tá? Mas foi uma experiência fantástica. E aí, esquecendo um pouco o lado tecnológico, né, que nós vivemos essa indústria, né? Nós vivemos essa indústria de transformação, uma indústria que sempre sendo desafiada pelo mercado a trazer coisas novas, e a gente teve a oportunidade, a felicidade de viver nesse ecossistema tão inovador e tão dinâmico. Mas tinha um outro lado, tinha o lado das pessoas, da transformação. Por quê? Eu fui trabalhar numa empresa que era pequena, se você fosse comparar no mercado nacional, e os grandes players que estavam aí, a gente competia com a Belsalf em São Paulo, com a BCP. A BCP era a Belsalf, né? E a Portugal Telecom era uma empresa de Portugal. Portugal é um país pequeno e tal. Mas, de repente, esses caras resolveram fazer uma joint venture com a Telefônica e virou essa potência que é hoje, que é a Vivo. E aí que começa toda a história de fato, né? Porque a Vivo fez não sei quantas aquisições, fusões, construção de rede, construiu operação no Nordeste, teve mudança de portfólio, estratégia, e eu tive a oportunidade de participar de toda essa jornada de transformação. Mas o mais legal de tudo isso, que eu acho que fica de aprendizado, é sempre valorizar as relações humanas que a gente constrói nessas passagens. Eu tive a felicidade, assim, eu tenho que falar isso, tive a felicidade de trabalhar com pessoas fantásticas. Algumas você conhece, pegar o exemplo do Valente, né? Sim, realmente, um ser humano fenomenal, executivo excepcional e um ser humano fenomenal também. Nossa, cara, a gente senta para conversar com ele, cara, você não se cansa de ouvir o cara. Verdade. Ele é uma fonte de sabedoria e de assuntos dos mais diversos, não é só de telecomunicação, de tecnologia. O cara fala do agronegócio, o cara fala da história da guerra, o cara fala de vinho, o cara fala de tudo, né? O cara é uma enciclopédia ambulante. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas como o Valente. Eu aprendi muito nessa minha jornada. Então, assim, valeu muito ter participado de um ecossistema de inovação como telecomunicações? Valeu. Mas valeu mais ter convivido com essas pessoas fantásticas, né? Hoje,
muitos que foram pares meus na Vivo hoje são presidentes de empresa. O próprio Christian é o presidente da Vivo. Nós éramos pares, ele era VP, eu também era VP, eu era VP do B2B lá na Vivo. Outros que trabalharam na minha equipe hoje são presidentes de empresas, né? O Rafael Denadai até recentemente era o presidente da Sky. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas, mentes brilhantes, e de cada um deles, por mais que a convivência entre cada um seja diferente, com cada um seja diferente, eu aprendi alguma coisa, né? Coisas que eu devo fazer e levar para a minha vida, para fazer daqui para frente, coisas que eu olho e falo assim, acho que isso não é legal para mim, eu não vou fazer, né? Então tudo vale como experiência. Então, sim, se tem uma lição que eu gosto de compartilhar, assim, tudo que você passa na sua vida, aprenda alguma coisa com isso, porque tudo vale como experiência. Tenha certeza que a conversa com o porteiro do teu prédio pode te trazer alguma informação interessante que você não tem, que você não sabia, e esse cara sabe alguma coisa que em algum momento pode ser útil para você. Que legal isso essa posição, porque a maioria, infelizmente, Silvio, não pensa dessa forma, né? Se acha superior, né? E isso é fantástico da tua parte, colocar isso, porque executivos, eu conheço muitos, você também, né? Que chegaram na posição que você chegou, vice-presidente de uma puta empresa, reconhecimento e tal, não tem essa visão humilde de que pode aprender assim com os outros. A maioria está sempre numa posição superior, tipo, eu sei, por isso que eu estou aqui, né? E se posicionar dessa forma quase que para sempre, né? Muito legal. Você sabe que eu vou falar uma coisa que parece incoerente, mas elas são diferentes, tá? Eu admiro a inteligência, eu admiro pessoas inteligentes, né? Realmente eu tenho admiração por pessoas que têm conteúdo, né? Que você aprende com elas. Mas eu abomino a arrogância intelectual, que é aquela pessoa que não reconhece a inteligência, a simplicidade da inteligência do outro, porque às vezes a pessoa não fez uma universidade de primeira linha, mas tem uma experiência de vida, que não se aprende na escola, se aprende na academia, se aprende na vida. A gente tem que respeitar isso, porque é uma inteligência diferente, né? São coisas diferentes e são complementares. Então eu admiro pessoas inteligentes com conteúdo, eu admiro a sabedoria, mas eu abomino a arrogância intelectual. Isso é importante. Eu procuro, não que eu seja um gênio, não sou desses caras, não, mas eu procuro ser coerente com isso, né? Ao mesmo tempo que eu admiro, eu também não vou praticar arrogância intelectual. Eu sei mais do que você, portanto, eu tenho razão, você está errado. Não. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir o outro lado, até porque a gente aprende muito a opinião dos outros, né? Sim. Comentando extremismo, né? Falando do mundo, assim, não estou falando só do Brasil, o mundo inteiro está polarizado, né? De um lado e de outro, o alto e o baixo, o da direita e o da esquerda, o preto e o branco, o cara que está no meio, enfim. Eu acho que a gente tem que parar com esses extremismos, porque eu acho que o caminho é o equilíbrio. É o equilíbrio. E a inteligência também é equilíbrio. Eu sei uma parte, você sabe outra, nós dois juntos sabemos mais do que individualmente. Sim. Isso é o que... Sem dúvida. E, Silvão, sempre em vendas desde o começo da carreira, ou como que foi até chegar a VP de vendas? Qual foi a trilha aí? Eu fiz processamento de dados, né? Eu adoro tecnologia, então eu sempre tive oportunidade, sempre tive o interesse em estar envolvido com a área técnica. Nunca quis fazer engenharia, incrível isso, mas sempre gostei da área de dados. Tem um negócio interessante que eu vou comentar aqui que muitas pessoas não lembram, né? Lá atrás, muito lá atrás, eu era adolescente, tinha um curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, você lembra? O IUB. Eu lembro, o IUB. Isso mesmo, você lembra? Aí eu fiz um curso de eletrônica, cara. Eu fiz um curso, montar um rádio. Eu recebia, né, os manuais, então ficava aquela ansiedade de chegar pelo correio, os manuais. Você ia na agência dos Correios retirar as peças para montar um rádio. Montei várias coisas. Então eu sempre
gostei disso daí. Mas eu sempre tive um viés de negócio. Eu nunca fui o cara de escovar o beat, de sentar lá, de fazer. Não era a minha praia. Eu ficava pensando, como é que isso aqui pode ajudar eu a fazer mais coisas, né? Fazer melhor. Como é que eu tiro proveito disso? E aí nasceu essa vocação para a área comercial, para negócio. Então, desde a época da Telesp, lá em 1986, quando eu comecei, que também, de novo, né, que eu tenho que agradecer muitas pessoas que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Tinha uma engenheira que era uma gerente de divisão na Telesp, chama-se Regina Squarzoni, tá? Ela foi minha gerente lá. E ela me levou para uma área nova, em 1987 na Telesp, que era de videotexto. O videotexto é o vovozinho da internet, porque era um terminal burro, né? Ligado a uma linha telefônica, ou seja, uma conexão de escada, numa velocidade de 1.200 por 75 kbps. 1.275 kbps, não é mega. O pessoal não sabe nem o que é isso, né? Não tem nem noção, né? Modem assíncrono, né? Assíncrono, você transmitia 75, recebia 1.200, e a gente usava o videotexto para se comunicar com outras pessoas ou para acessar uma base de dados para tirar alguma informação. Essa tecnologia nasceu na França. E a Telebrás comprou da França e implementou na Telesp. E na França foi um sucesso, porque a França já tinha, sei lá, 20 milhões de telefones fixos e todo ano tinha que imprimir 20 milhões de listas telefônicas. E o Minitel, o videotexto, veio para substituir a lista telefônica. E eu fui trabalhar nessa área, pensei, em 1987, cara. Olha a revolução que... Para mim, naquela época, o que era de inovação? Aquilo era inovação pura, na veia, não existia. Um terminal pendurado numa linha de escada, acessando uma base de dados, trazendo uma informação para você. Era só texto, não importava imagem. Mas aquilo era coisa do outro mundo, cara. Aquilo era... que para eles era revolucionário, né? E aí eu fui trabalhar na área comercial, cara, relacionamento com as outras operadoras, porque apesar da central videotexto estar em São Paulo, todas as outras operadoras dos outros estados, elas tinham como se fosse um servidor virtual, né? Vamos pensar numa nuvem, um servidor virtual dentro do ambiente da Telesp, onde eles tinham o conteúdo deles. Então eu fazia a interface com essas operadoras, né? Eu tinha contato no Brasil inteiro. E eu atendia também os fornecedores de serviços de videotexto, que na época empresas, tinha a Bolsa de Valores, a Bovespa, tinha o Estado de São Paulo, tinha a Folha de São Paulo, tinha o Bradesco. E aí começou, cara. Foi indo. Então, sempre no mercado, sempre em negócios e quase sempre no B2B. Quase sempre no B2B. Então, foi bem legal porque começou lá atrás. É muita história, né, cara? 1987 é muita história. Claro. Cara, diz uma coisa, você gerenciou times de diferentes esportes, né? Assim, qual o segredo? Eu estava discutindo num grupo hoje exatamente isso. As pessoas falam, cara, a empresa sem vendas não existe, né? De fato, ela não existe. Assim, o objetivo da empresa, para qualquer coisa que ela queira fazer, é vender alguma coisa para ela crescer, etc. Né? Você teve times de diferentes esportes, etc. Qual dica você daria para quem está precisando montar equipe? Ou como entender que aspectos olhar das pessoas para entender como é que eu puxo elas, né, para dentro do meu objetivo aqui, para seguir e alcançar? Porque a gente está falando de diferentes esportes, vendendo diferentes coisas. E aí você chega num nível aqui que você já não está mais na operação, mas você tem que cuidar de uma porrada de coisas. Né? O vice-presidente deve ter vários diretores, tem vários gerentes regionais, etc. E no final você está ali olhando para o número, mas você tem que também prestar atenção nas equipes na ponta. Pô, você não está performando, por quê? Que dica você dá para o pessoal para olhar isso? Que aspectos eu tenho que olhar para poder montar o melhor time, para poder trazer o time junto de um objetivo, que às vezes a gente recebe objetivos que parecem absurdos, né? Na situação a gente já usava uma sigla chamada BHAG, que é um objetivo acima do absurdo. Os coreanos sempre traziam os BHAGs, falaram, a telefônica. o objetivo
Extreme Ambition. Imagina o que é um Extreme Ambition, cara. É isso aí. Então, que dica que você dá para quem está enfrentando? Porque, assim, no dia a dia, ainda mais hoje, os desafios vão se tornando cada vez maiores, né? Porque você tem outros canais, né? Você tem que trazer lead da internet, você tem que tratar lead, você tem o físico que continua normal, você visitando o cliente, fazendo cold call, você tem canais de distribuição, né? First tier, second tier, etc. Como é que que dica que você dá para alguém que está começando aqui se estruturar para ir entendendo esse mecanismo, né, cara? PC, eu acho que uma coisa que é muito importante, um valor que é inegociável na montagem de um time é a questão da confiança. O time tem que confiar em você. E como é que você conquista a confiança do time? Coerência, né? Não dá para você falar uma coisa e fazer outra. E o time, ele age por repetição. Não repetição, ele olha para você como modelo e ele segue o modelo. Então, você precisa ser coerente, você precisa ser transparente, você precisa se cercar de pessoas realmente boas que têm os mesmos valores, né? Se você não tiver pessoas boas e com os mesmos valores, você não tiver disposto a aprender com o time, a história gostar de pessoas inteligentes, mas respeitar a inteligência, né? A inteligência do dia a dia é fundamental. Um vendedor pode saber coisas que eu não sei e ele vai me ensinar alguma coisa interessante. Então, respeitar essa experiência, esse conhecimento, faz com que o time jogue com você. E isso é importante. E uma das coisas que fazem parte da coerência e do exemplo gerenciar o time, liderar por exemplo, é você estar junto do time. Sabe aquele lance, o diretor de vendas, ele fica numa sala fechada lá e o time no salão de vendas lá embaixo, o cara não sabe, o cara não conhece nenhum ambiente, nunca vai lá. Isso não funciona, cara. Assim, se o cara não faz parte do time, o time ele vai comprar você se você estiver ali. E ali é nos bons momentos e nos maus momentos, né? Vem lá o Extreme Ambition, cara. Tem que estar junto com os caras. Como é que a gente vai fazer para comer esse boi aí inteiro? Vamos fatiar ele, cara. Não dá para comer inteiro, vamos fatiar ele. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu vou te falar, que eu acho que vai responder essa pergunta. Teve uma época na Vivo que eu pedi para ir para o B2C, porque eu queria ter uma experiência no B2C. Eu não tinha experiência no B2C. E aí um dia veio essa oportunidade. Eu fui para Minas Gerais liderar a Regional Minas, que era a segunda regional mais importante da Vivo. Eu conheci um time fantástico lá, fantástico. Fiquei pouco tempo, mas foi fantástico. E começou lá uma estratégia de rodar as lojas próprias da Vivo, que era o canal mais importante da Vivo, porque atendia o maior valor, então você trazia as maiores receitas. E eu comecei a fazer o que a gente chamava matinal de loja própria, conhecendo todos os membros de todas as lojas. E eu falava meia hora e eles falavam 1h30. Eles contavam o que estava acontecendo e tal. Sabe qual foi o resultado disso, PC? O resultado do canal melhorou, cara, que já era bom, melhorou. Eu vim para São Paulo, fiz a mesma coisa. Trabalhei com um time fantástico em São Paulo. Só fazer um parênteses. Quem era o gerente de administração de vendas em Minas virou o primeiro diretor regional mineiro da Regional Minas. Eles traziam gente de fora. Quando eu voltei para São Paulo, falaram, vamos colocar o fulano, que é de outra regional para mim em Minas. Eu falei, não, nós vamos colocar o Renato. O Renato, porque ele está lá e o cara é bom. E está lá como diretor regional. E em São Paulo, eu trabalhei com um time fantástico, a mesma coisa. Hoje, uma pessoa que foi gerente minha na Regional São Paulo é diretor na Vivo, Felipe Campos, está lá como diretor. Então é isso, tenha o time perto de você, seja coerente, seja transparente, estamos juntos para o que der e vier, na alegria e na tristeza, é um casamento, cara. Assim você constrói um time. Se cerque de boas pessoas, não pense que você sabe tudo, porque você não sabe tudo, né? Um time multidisciplinar, um time com várias características diferentes, quando você soma, dá uma fortaleza. Eu tive a felicidade de trabalhar com times de altíssima performance. E teve times que eu montei do zero e tive times que eu herdei. E tudo bem, sem aquela arrogância.
não, esse time está aqui, não é o meu, vou montar o meu time. Não. Entende o que você recebe de recurso, e ali você tem, às vezes, pessoas fantásticas, cara. Fantásticas. E PC, vou te falar uma coisa, isso vale para grandes corporações, como uma Vivo, ou como uma Samsung, onde você trabalhou, e vale para empresas pequenas. Trabalhei em empresa de dono, fiquei 1 ano e meio em empresa de dono no interior de Minas, no sul de Minas, cara. Mesma coisa, montei um time fantástico, fantástico. Verticais lá, importantes, saneamento, energia, time fantástico. E aí, qual é o modelo de sucesso? Por mais que o mercado seja desafiador, por mais que a empresa seja pequena, por mais que os recursos sejam escassos, tem um time que confia em você, que acredita em você, e você acredita no time. Coerência, né? Confiança, cara. Não tem... Que legal. Que não ensinem, isso não ensina na faculdade, cara. Isso não ensina na faculdade. Isso não ensina. Eu estava discutindo num grupo outro dia isso, né? As pessoas esquecem que, obviamente, que estudar é essencial, né? A formação, ter diploma, etc., ajuda, mas tem uma outra formação que é dessa que você está falando. Cara, olha só, eu tenho que aprender alguns aspectos aqui do contexto corporativo onde eu estou. Como é que eu navego nessa organização de maneira fluida? Como é que eu colaboro com as demais áreas para ajudar e para ser ajudado quando necessário, né? Como é que eu interajo com a equipe para entender o que eles estão fazendo, o que pode ser melhorado, pegar feedback do campo para ver, eu tenho ação aqui que eu tenho que tomar, né? Eu tenho que ou falar com as outras áreas, mas priorizar porque os caras não estão, de repente, estão trabalhando mais do que o necessário para trazer um resultado que deveria vir com mais facilidade ali. São aspectos que as pessoas não entendem, que você não pula. Isso não tem como falar assim, eu vou fazer 5 cursos e daqui a 2 anos eu vou estar na posição tal porque eu tenho tais diplomas. Isso é construído ali no dia a dia. Isso é construído você ganhando maturidade mesmo, de se relacionar, entender o momento das outras áreas, de ajudar quando as outras áreas precisam de pedir ajuda, ter a humildade de falar, cara, compras, logística, financeiro, que dá crédito, né? Que você vai fechar um baita contrato, mas esse cara não tem crédito, não, cara, mas o que a gente pode fazer, né? Acho que são aspectos que as pessoas têm que sempre prestar atenção, que isso é parte da construção da jornada, né? Não tem como você pular, certo? E você sabe que no final você acaba conquistando, você acaba construindo um network robusto. Porque você sabe, o grande capital que a gente tem, o patrimônio que a gente tem é network. Muitas vezes alguém me pergunta, você conhece a tal pessoa? Eu falo, olha, essa pessoa eu não conheço, mas seguramente conheço alguém que pode ajudar a se aproximar. Então, o network é muito importante. E, de novo, eu tive a felicidade de trabalhar com grandes pessoas. E eu acabei construindo um grande network, que me ajuda bastante. Então, hoje, nas empreitadas aí que eu me enfio, que eu falo assim, eu me enfio, né? Chegou um momento que eu falei assim, cara, trabalhar no mercado corporativo, sentado numa cadeira, com um desafio bem definido, numa única empresa, numa única indústria. Quero ter uma atividade mais abrangente, né? Não abrangente ao ponto de não ter coerência entre as iniciativas, mas abrangente. Também não digo que dessa água não beberei, mas hoje é o que eu quero, é isso, né? Tá colocando à disposição o meu capital social, o meu network para ajudar as pessoas. E esse network é fantástico, porque às vezes eu entro aí num desafio e eu preciso lançar a mão desse conhecimento, ligar para alguém, pedir uma ajuda, né? Se alguém pode me indicar uma pessoa para eu falar sobre determinado assunto, ou apresentar as pessoas, olha, tem alguém me pedindo aqui uma ajuda, né? Então hoje, PC, eu me considero um hub de negócios, cara. Um hub. Legal. Sim. Alguém tem uma necessidade que outro alguém tem a solução para essa necessidade. Eu junto as pessoas. Às vezes isso é monetizável, às vezes não. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Né? Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você constrói um crédito. Né? Eu costumo falar, existem diversas formas de monetizar. Uma delas é financeira, né?
E a outra é crédito. Você fica com favor. Olha, alguém me pediu uma ajuda. Eu lembro, ano passado, o presidente de uma empresa me pediu ajuda para conversar com o vice-presidente de uma outra empresa sobre um tema que ele queria levar numa operadora e que sabia que essa empresa tinha essa solução e eles queriam formar uma parceria. Ele não tinha como chegar na pessoa. E eu também não conhecia a pessoa, mas eu conhecia um par dele. E eu falei com o par. E olha que coincidência. Na verdade, esse par dessa pessoa que eu conhecia era o interlocutor correto. Então, quando eu conversei com ele pedindo uma ajuda, eu falei, não, mas esse assunto está comigo. E eu fiz essa ponte. Eu tenho lá um crédito. Se precisar dessa pessoa, eu sei que o dia que você ligar, fala assim, você me ajuda? Eu tenho esse crédito. Isso vale muito. Vale muito. A gente tem hoje que valorizar demais as relações humanas. São os soft skills, né, PC? São os soft skills, cara. Tem um tremendo de valor. Eu acho que networking é um capital social fantástico. Eu costumo dizer que networking não é lista de contatos, não é mesa, né? É algo para você nutrir, para você cuidar com um carinho ali, com cuidado, né? Porque é o que você falou. Cara, eu preciso falar com... Eu realmente acredito naquela teoria do Stanley Milgram, que fala, cara, você está a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo. E se você for olhar, eu vou falar com um VP de alguém aqui, que fala, mas eu conheço fulano de tal, e daqui a pouco você está lá numa pessoa que seria quase impossível, né, chegar direto. E isso tem que ser valorizado, eu concordo com você. A monetização... Eu conheço o rei da Espanha, tá? Mas eu conheço o Valente, que conhece o rei da Espanha. Cara, eu tô um contato do rei da Espanha, cara. Olha aí, ó. Tá vendo? É fantástico. Eu conheço o Valente, que conhece o rei da Espanha. É isso aí. É isso mesmo. Isso é o Valente falou para mim que ele entregou, foi presidente da Câmara de Comércio Espanhola, né, uma coisa assim. Cara, eu tive a oportunidade de entregar um prêmio pro Ronaldo lá, com a personalidade do Ronaldo Fenômeno, personalidade do ano, que tinha mais gerado, tinha sido importante nas relações entre países e tal. Valente pois é, mas é isso aí, ó, eu tô a um passo do rei da Espanha. Isso tem um valor inestimável, né? Porque, obviamente, que o Valente não vai abrir essa conexão para qualquer assunto trivial. Mas você fala, cara, eu tenho uma demanda aqui e ela faz sentido para os dois lados, ele vai abrir. Isso é muito legal, isso tem um valor inestimável. Agora, você falou aí, ficou um tempo numa empresa menor, startup, familiar e tal, que falou de saneamento, etc. Pelo que eu entendi, é nisso que você está investindo o teu capital intelectual, social agora, né? Você está investindo nessa área de utilities. Aí eu queria ouvir o que você enxerga de potencial, o que você está enxergando de futuro nessa área, e por isso você colocou, que você tem uma histórica aí de, 30 anos em telecom, em empresas top, multinacionais, em posição de destaque, e de repente você virou a tua bússola e falou assim, isso aqui talvez careça um outro tipo de atenção. O que eu estou enxergando nessas duas verticais de utilities, saneamento e energia? São dois setores que se abriram, né? O de energia já sabia há mais tempo, mas a energia tem um faseamento interessante, que é o mercado livre de energia, né? Então, hoje, você tem dois ambientes. Você tem um ambiente de livre negociação no mercado livre, que é o mercado livre. Então, os clientes do grupo A... Essa vai esclarecer, não é o mercado livre e e-commerce, não é? Mercado livre de energia, site mercado livre, né, que a gente compra direto. Que, aliás, eu compro muita coisa lá. É o mercado livre de energia. E os clientes do grupo A, que são de alta tensão, hoje podem negociar tarifas no atacado, fazem contratos, né, e negociam tarifas. Qual é a vantagem disso? Além da questão do preço, é a estabilidade da tarifa. Se você tem uma crise hídrica, algum problema, né, as bandeiras tarifárias que a gente viu aí recentemente, na bandeira vermelha, tal, que a tarifa aumenta muito, o cliente se protege com essas variações. Qual é a contrapartida? Ele tem que se comprometer com uma demanda, com consumo. Eu vou consumir tantos megawatts hora de energia. Então, o mercado de energia já está aberto e todo ano a barreira de entrada no mercado livre vai caindo. Então, daqui 2, 3 anos,
todos nós vamos poder escolher o nosso distribuidor de energia. Pode ser que aqui em São Paulo, aqui é a Enel, não queira mais a Enel, vai escolher uma comercializadora, uma distribuidora nova. Eu quero comprar só de energia verde, só eólica, só solar, enfim, vão ter várias opções. Então, esse é um mercado muito interessante. Então, eu estou num projeto olhando o mercado livre de energia, tá? Que ele está dividido em mercado livre para o grupo A e geração distribuída para o grupo B. Só para entender, né? Tem o grupo A, que é alta tensão, grupo B, baixa tensão, são os clientes pequenos comércios, residências, é o grande volume, 99% dos clientes estão no grupo B. Mais ou menos 88 milhões de clientes no grupo B, que a gente no mercado chama UC, Unidade Consumidor. Então, eu estou olhando isso aí, estou olhando um projeto nessa área do mercado de energia, porque a abertura do mercado, eu traço um paralelo do mercado de energia com o que aconteceu com telecomunicações. Telecomunicações teve um divisor de águas muito importante. Até a portabilidade, as empresas não se preocupavam muito com o nível de serviço, vamos dizer assim. Por quê? Porque você não queria trocar a operadora, porque você perdeu o teu número, você não podia levar teu número. Quando veio a portabilidade, mudou o jogo, né? Eu posso levar meu número. Então, tá cara a tarifa aqui, a cobertura é ruim, o atendimento é péssimo, vou embora. Então, o churn virou um KPI importante, né? Virou um KPI importante. Ninguém estava muito preocupado, começou a ficar muito importante. O setor de energia é a mesma coisa. Na medida que eu posso escolher a minha distribuidora, a Enel que me atende aqui, ela tem que se preocupar, porque eu posso dar um churn na base dela. Então, olha a semelhança que tem. Outra coisa, hoje as empresas de energia podem oferecer o quê? Para mim, um desconto. Mas daqui a pouco ela pode oferecer um IVA, um serviço de valor adicionado, como aconteceu em telecomunicações. Então, para mim, são irmãos siameses. Telecomunicações e energia é a mesma coisa, só que em fases diferentes. Energia hoje, a abertura, é o que aconteceu com telecomunicações lá atrás. Então, de novo, o meu Ikigai não é compartilhar conhecimento? Então, o meu propósito é esse. Eu estou ajudando as empresas com minha experiência no mercado de telecomunicações. Tudo aquilo que eu vivi. Vamos estruturar um canal de vendas, um canal indireto, vamos montar um dealer de energia, né? O que a gente tem que oferecer, como é que a gente fideliza o cara, qual é o upselling, cross-selling que eu vou trabalhar? Mesma coisa. Então, esse é um mercado que eu estou olhando com muito carinho, PC. Mercado de energia. O outro mercado é o de saneamento. Mercado de saneamento também, depois do marco regulatório, né, que foi promulgado há 2 anos e pouco, né, houve uma grande abertura. Ou seja, existe uma meta de universalização do serviço de saneamento no Brasil até 2033, se eu não me engano. O Brasil ocupa vergonhosa posição, quase está entre os 100 países que cuidam bem da água. Mas quando eu falo entre os 100, não é aqui embaixo, nos 10 primeiros, não, é lá em cima, né? Entre 90, acho que 98ª posição. Péssima posição do Brasil. Então você vê, no estado de São Paulo, você tem um nível razoável de qualidade, né, de tratamento, população atendida por água tratada e esgoto, mas quando você vai para o norte, você tem cidades, tem uma cidade no Pará, que eu acho que se chama Ananindeua, que tem 2% só do esgoto tratado. Nossa. Você sabe que eu conversei, até desculpa te interromper, eu conversei com um italiano que está no Brasil agora, que ele trouxe para cá um projeto, ele criou uma máquina, ele tentou, acho que implantar na Europa, e né, o mercado é muito diferente, mas uma máquina patenteada que ele é embaixador da ONU para o objetivo 6 de ESG ali, que é de sanitização de água. Ele falou, a máquina, pelo que eu entendi, ela não só trata e limpa a água, como gera energia em função disso, e tem Wi-Fi. Para a área rural, essa máquina seria o completo. Você pode gerar energia com a própria rotação, né, da turbina, para gerar energia, né? Você vai tratar a água, ou seja, você tem a cadeia completa, né? E tem Wi-Fi aí. Então ele é um projeto com inteligência artificial, então ele estava me explicando isso. Fantástico o projeto. Assistiu um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento?
Sim. Cara, é isso, cara. Assim, ele pegou o princípio de um dínamo na bicicleta que acendia o farol da bicicleta, né? Eles tinham um problema de energia lá que não ligava a bomba, eles não tinham água. Na África, né? Uma seca danada. E o cara, a partir dali, ele conseguiu ligar a bomba e trazer água para a lavoura lá, uma lavoura de subsistência que existia. É isso que a gente está falando. E no Brasil tem lugares que estão assim, estão num nível de desenvolvimento desse tipo. Então o mercado de saneamento abriu, você tem grandes grupos investindo, você tem BRK, EGEA, Águas do Brasil, Iguá, grandes grupos privados, né, comprando concessões, investindo pesado em qualidade, em tratamento de água e em fornecimento. E aí tem uma oportunidade muito grande, né, que é o mercado de AMI, de medição avançada, medição inteligente, que é você colocar na casa do consumidor um medidor inteligente, conectado usando uma rede móvel, pode ser LoRa, pode ser NB-IoT, não importa, né? E você coletando os dados de consumo diários e mandando para uma plataforma. O que isso muda na vida do cliente? Bom, primeiro, eu, através de um aplicativo, eu posso ver quanto eu estou consumindo de água diariamente. Segundo, já que eu tenho lá um medidor, um hidrômetro conectado, eu poderia mandar um comando aqui, eu vou sair de férias, vou ficar uma semana viajando. Não quero que tenha fornecimento de água na minha casa. Eu vou lá e bloqueio o serviço de água. Quando você viaja, você não libera o teu cartão de crédito para você usar onde você vai, nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, para onde você for, vou liberar 3 dias que eu vou estar lá nos Estados Unidos. Uma coisa, durante 3 dias eu não quero fornecimento de água em casa, eu corto. Então eu tenho condição de ver o consumo parcial da minha fatura, eu tenho como bloquear e desbloquear o serviço. Para a distribuidora também é bom, porque se no caso de inadimplência ele pode bloquear remotamente, então ele economiza água, tem os alarmes, ele pode monitorar alarmes por causa de fraude, e hoje o Brasil um dos problemas é a fraude, perda técnica e fraude, né? E tem uma série de outras coisas que podem melhorar. Por quê? Porque você está digitalizando. Essa é a verdadeira transformação digital no mercado de saneamento. Você dar ao usuário a opção dele olhar, dele ver o que ele está consumindo. Imagina você ter água pré-paga. Você tem uma casa que está no Airbnb, tá? Então você tem um medidor inteligente. Você está alugando, a tarifa de locação da diária da casa é tanto, até 10 metros cúbicos de água. Se você consumir mais que 10 metros, aumenta a tarifa, cara. Olha, hotel. Tarifa do hotel lá no Ibis. Gastei tanto de água. Te dou um desconto. Gastei mais, você perdeu o desconto. Com a medição inteligente, você pode fazer tudo isso. Olha o mercado que se abre, PC. Você dá mais autonomia na ponta, né? E realmente cria um mercado first tier, second tier aí de, como você falou, cara, eu vou contratar do distribuidor, eu vou reforçar lá na ponta para ao invés desse distribuidor vender mais a minha energia do que do outro. Realmente a similaridade com o mercado, né, como o de telecom aí, que já é desenvolvido, já está no grau de maturidade alto, né? E você cria novas possibilidades. Aliás, uma pergunta que eu queria te fazer é, dentro da tua experiência com o telecom, o que você acha que acontece nesse mercado agora, com toda essa reviravolta aí de tecnologia, né, de criação de novas coisas? Assim, algumas coisas passam a não fazer mais sentido, ao mesmo tempo a gente sabe que nós usamos muita tecnologia que quem está pagando a conta é a telecom, né? Então, o que você acha que acontece, Silvio, nesse mercado nos próximos anos? Acho que muda alguma coisa? Ou o que muda? Porque assim, a pergunta ela se dá também pelo seguinte, né? O mercado de telecom, embora ele seja já um mercado comoditizado e já consolidado, mas muitas dessas coisas que a gente está falando aqui, de automatizar na ponta, depende dele, né? Depende dele. Guardado as devidas proporções, conectividade tem um valor intrínseco, como teve a invenção da energia elétrica, cara. Sem energia elétrica, a gente não estaria falando nada disso. E sem telecomunicações hoje, a gente não faz nada do que a gente está fazendo hoje. Então, estamos numa live, você está na tua casa, eu estou na minha casa, e tem um monte de gente aí olhando, vendo, pode estar em qualquer lugar assistindo. Então, a comunicação ela é fundamental. Antigamente, internet é supérfluo. Não, às vezes o cara hoje escolhe que conta que eu não vou pagar. Estou sem dinheiro, a internet não posso deixar de pagar.
Isso é missão crítica na minha casa, é missão crítica, eu preciso da internet. O que eu vejo e me causa um pouco de estranheza e preocupação, né? Essas aplicações de medição inteligente, elas necessitam de uma rede de baixa potência, né? Você não precisa de uma banda, porque você vai transmitir poucos dados, assim, são informações, pacotes muito pequenos. Só que a infraestrutura, ela continua sendo cara. Você tem que espalhar a cobertura numa região para você poder oferecer essa cobertura. E quando você olha, você vai para o mundo das telcos, né? A gente está no 5G hoje. O ano passado eu estava lá em Barcelona, no Mobile World Congress, já estão falando de 6G. E as pessoas não amortizaram a rede 3G. Você sabe que ainda existe a rede 2G, funcionando para algumas aplicações, rastreamento, POS, né? Aí você tem o 3G, que foi a primeira rede de dados, aí o 4G, agora o 5G, já se fala no 6G, e a rede 3G, ela não está nem amortizada ainda. Então eu fico perguntando, será que isso aí não é uma bicicleta, cara? Que se parar de pedalar, cai? Porque se parar de pedalar, cai, cara. Assim, não dá para não ter internet. Quando você olha hoje as tarifas, né, e aí a gente tem que ser razoável na análise coerente, a comunicação no Brasil é muito barata. Hoje você compra um pacote assim por um preço, compara com o mercado europeu e o mercado americano, é barato. A nossa tarifa é barata. Se você lembrar, você voltar no tempo, quando se lançou o pré-pago no Brasil, você pegar a tarifa do pré-pago quando lançou e a tarifa hoje, de voz, hein? Falando de voz, falando de dados. De voz, não tinha dados naquela época. Olha a diferença. Só que a pressão por qualidade, por banda, né? Como é que chama? Ontem estava até falando disso. Você tem que ter cobertura, disponibilidade e qualidade, né? É muito grande. Nós estamos aqui fazendo um vídeo, aqui o meu celular está no Wi-Fi de casa, não podia estar no 5G. Eu não quero que o vídeo fique picotando, granularizando a tela, cortando, eu quero qualidade. Olha a pressão que tem. Eu fico me perguntando o que vai acontecer, cara. Não sei. Queria ter essa bola de cristal, não sei, mas que a pressão é muito grande, é muito grande. Porque a gente, como usuário, qualidade, tá certo, quero, né? E do outro lado o cara tem que botar CAPEX intensivo. É igual a indústria de eletrônicos em geral, né? Assim, você vê novas versões, você fala assim, cara, por que eu vou trocar o meu celular, ou o meu tablet, ou o meu notebook, né? E a cada 3 meses, dependendo da indústria, estão lançando novos produtos porque precisa retroalimentar o mercado e é uma roda que se parar, como você falou, se parar, quebrou. É isso. Eu acho que tem aí uma pergunta a ser respondida, como é que a gente faz para que essa dinâmica de mercado ela continue existindo, porque a gente precisa disso para gerar emprego, a gente precisa que a indústria produza, para a indústria produzir, a gente precisa consumir, né? Como é que a gente consegue manter essa roda girando? Essa roda, ela não pode parar, né? Sim, daqui a pouco vem o 6G, aí vem as TVs, né? Não é mais 4K, é 8K, e cada hora vem uma coisa, cada vez uma definição é melhor, mais qualidade, menor, os componentes são cada vez menores, você consegue ter aplicações cada vez em dispositivos físicos menores, e a gente sempre demandando mais. Isso é ruim? Não, isso bota pressão e uma grande interrogação, mas não é ruim, né? É uma dinâmica que faz com que a indústria ela gere muita riqueza. Como é que a gente faz para manter essa roda girando? Eu tenho essa preocupação. Quando eu vejo, deu exemplo de telecomunicações, né? Você vê aí investimentos pesados em rede, qualidade de rede. A gente tem hoje aí em alguns lugares 5G, uma coisa que, se você olhar 15 anos atrás, pegar 15 anos, que acho que é uma data, um marco legal, imaginar que a gente ia poder estar fazendo isso aqui, né? Quando eu vi uns vídeos da Motorola na época lá, a Motorola tinha uma propaganda da Motorola que eu achava fantástica, de uma mãe em casa e uma filha numa loja fazendo uma compra e mostrando para ela a roupa que ela ia comprar. Eu achava aquilo um absurdo da tecnologia. Nossa, era demais.
Cara, era que nem teletransporte em Star Trek, cara. Para mim, estava no mesmo patamar de inovação, de coisa do outro mundo. Olha hoje a gente está aqui, cara, fazendo exatamente isso. Verdade. Eu sou incapaz de saber o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Totalmente incapaz. Incompetente em dar um pitaco nessa área. Porque é tão dinâmico, cara, e é tão legal por isso, cara. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer uma coisa muito bacana. Agora, o que? Não sei. Por outro lado, você deu uma perspectiva bem interessante aí do mercado de energia e água, né? Que, pô, são mercados que estão há muito tempo sem inovação. Então, o mercado de seguro, por exemplo, também já é um mercado bem consolidado. Começou agora a implantar alguma coisa, ainda tem um tempo, mas esse mercado de utilities, de serviços, né, básicos ali, é um mercado que realmente não tem nada novo há décadas, né? Agora que você está falando que tem possibilidade de transferir um pouco da autonomia para a ponta, para o cliente final, etc., para ele poder tomar as decisões da melhor forma ali, criar melhores e diferentes formas de distribuição para que eu possa escolher de quem eu quero comprar. Isso nos Estados Unidos já é bem consolidado, né? Eu lembro que ocorreu um problema recente no Texas lá, que deu falha numa das companhias, o pessoal quase morreu de frio, mas tinha mais de 40 na região para os caras escolherem. Então o morador migrou. Aqui eu vou reclamar do serviço da Enel para a Enel. É isso aí. Você não tem opção. Você não tem opção. Isso vai mudar e aí as empresas começam a tem que se preocupar, né? Os caras do marketing lá falar como é que eu vou reter o meu cliente, o que eu vou oferecer a mais para ele. E aí você começa a ter uma série de novos serviços que já são oferecidos em mercados maduros e que aqui ainda não são, mas vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto de eficiência energética em casa. Vem aqui a distribuidora e fala, vou ver aqui a eficiência do teu ar-condicionado, da tua geladeira, dos dispositivos elétricos. Fala, você precisa trocar teu ar-condicionado, que está gastando mais do que ele deveria gastar, então você vai ter uma economia. By the way, te faço uma oferta aqui, troca o ar, você paga como serviço aí durante 36 meses e fidelizou o cara. Então você fideliza o cara. É serviço, isso vai acontecer. Isso já acontece em algumas indústrias, vai acontecer no setor de energia também. Eu me recordo ali em 2007, 2008, o governo da Flórida tinha um projeto de ele bancar a troca de todas as geladeiras, de todos os cidadãos. Porque ele falou isso, em 6 meses, só com a economia de energia se pagava o investimento. É isso aí. Você é um subsídio. Não. Você está tendo um saving, porque você vai melhorar a eficiência. Você lembra quando teve apagão, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso? Teve muita gente que desligou o freezer e tal, né? E teve muita substituição. Porque os equipamentos naquela época eram ineficientes demais. Hoje você tem o selo, né, do Inmetro lá, mostrando a eficiência. Se você pegar o nível de consumo hoje, o nível de consumo naquela época, os equipamentos melhoraram muito. Então hoje você tem uma preocupação muito grande com a conservação de energia, né? E seguramente tem espaço para você melhorar ainda mais. Você tem, se você olha a cadeia de valor do setor, você tem novas fontes de energia, né? Eólica, fotovoltaica, biomassa, hidrogênio verde. A gente ainda tem a matriz energética muito dependente da hídrica, da hidráulica, mas isso está mudando, né? Quando você vê o volume de megawatts, de gigawatts disponibilizado por essas fontes, a fotovoltaica e a eólica, é um absurdo. Nos últimos anos, o que se investiu. Então, essa é uma tendência. A gente, primeiro, diminuir a dependência da hidráulica. Segundo, ficar livre de um apagão, porque você começa a ter múltiplas fontes. Terceiro, você ter uma qualidade no serviço. Aí estou falando na ponta, né? Se eu posso escolher minha distribuidora, eu vou escolher com base em quê? Em preço, qualidade, serviço. Né? Começa a melhorar a relação, você não é mais refém. Não, eu estou com essa distribuidora porque eu gosto dela, não é porque eu sou obrigado. Hoje eu sou obrigado, amanhã eu vou porque eu quero. Sim. É isso. Então essa é uma mudança importante, eu acho que isso é legal. Eu acho que, assim, o mercado tem muita coisa legal para acontecer aí nos próximos anos, vai depender muito da velocidade. Eu acredito que em 3 anos o mercado de energia vai estar totalmente aberto, né? Então a gente vai ver toda essa transformação sendo oferecida na ponta, né, para as pessoas que nem imaginavam que iam poder usufruir disso. O mercado de saneamento também vai na mesma pegada, né? O mercado de saneamento tem um problema, porque ainda tem muita empresa estatal, muita empresa, né? Tem grandes empresas que estão na mão do governo.
A tendência é que se privatize, e aí muda um pouco esse mercado. Tá? Então vai demorar um pouco mais, mas também vai nessa fase aí, cara. O mercado vai ditar as regras. Se não tá bom para mim, não quero contratar serviço de você. Então vai ter uma exigência. O que é bom, vai botar pressão em cima dos caras, como é em telecomunicações. Pressão. Muito legal. Silvio, acho que a gente está indo para o finalzinho aqui, já está quase uma hora, eu não sei se o Instagram derruba a gente ou não. Se você tivesse que deixar 2 mensagens para quem está aí começando na carreira, ou está com um negócio pequeno tentando se estruturar, o que você daria de mensagem mesmo? Não é saber, pô, não é dica, não é nem dica, você faz isso ou aquilo, cara, o que você falaria para essas pessoas? Eu vou terminar falando que eu comecei, como eu comecei a minha conversa com você, o PC. Descubra o seu Ikigai. Vou recomendar o livro, comprem esse livro. Descubra qual é o seu propósito. Porque se você descobrir o seu propósito, não importa qual seja, você vai ser feliz. E se você é feliz fazendo o que você quer, né, que você gosta, você vai fazer bem feito. Você vai ser um cara de sucesso. Pode ser uma indústria de tecnologia, um cara que tem uma sacada em inovação, ou um cara que resolveu montar uma banquinha de pastel. Ele vai fazer o pastel com amor, o pastel dele vai ser o melhor pastel da região. Então, descubra qual é o seu Ikigai, qual é o seu propósito. Você descobrindo qual é o seu propósito, receita de sucesso. Bom, essa é a minha dica. Muito legal, Silvio. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela resenha. É resenha mesmo. Tem bate-papo aqui, assim, vou te chamar mais vezes, tem que falar de outros temas. Realmente, obrigado pelo teu tempo. Quero agradecer as pessoas aí que também entraram. Isso aqui vai ficar salvo, então, quem não assistiu, vai ter a oportunidade de assistir, o que é muito legal. Obrigado pelas aulas, pela aula aqui, pela aula de humildade, de conhecimento, de sabedoria, etc. E mais uma vez, obrigado por disponibilizar teu tempo para isso aqui. PC, obrigado. Quando você quiser, me convida que eu vou adorar, cara. Isso aqui, assim, é uma satisfação enorme poder compartilhar essa experiência, esse conhecimento com as pessoas. Assim, quem quiser, pode me acessar, mandar uma mensagem. Vai ser um prazer poder compartilhar, tá bom? Muito obrigado. Bom. Valeu, pessoal. Obrigado, Silvio. Mais uma vez. Valeu. Abraço. Tchau. Abraço. Semana que vem tem mais, pessoal. Vamos lá.